Boa tarde, meus amigos, muito boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Hoje, sexta-feira, deixa eu confirmar, 10 de fevereiro, 17h28. Eu estou aqui hoje de tarde com dois grandes pensadores da Eximiaco, duas pessoas que me ajudam a pensar estratégia nos negócios. Um deles, meu amigo Lucas Rezende. Boa tarde, Lucas, tudo bem com você? Boa tarde, Alemar. Tudo ótimo e com você? Boa tarde, Franco. Tudo bem? Olha só que maravilha. É uma coisa fake, porque faz parecer que a gente não estava conversando antes, né? Então, por via das dúvidas, boa tarde, Franco Alves. Tudo bem com o senhor também? Boa tarde, tudo ótimo, né, mano? Muito bom, muito bom. Meus amigos, olha só, a gente há tempos vem falando para os nossos clientes, que são empresas, algumas empresas são empresas de tecnologia, nativamente de tecnologia, outras empresas não se percebem dessa forma, né? Nós vemos falando sobre a importância de falar sobre tecnologia junto com estratégia. Nessa nossa conversa especificamente, a gente vai tentar formalizar um pouquinho por que a Eximia defende essa posição. Tanto que, né, para a gente poder esquentar as turbinas e começar aí o nosso debate, preparei aqui uma pequena apresentação onde a gente resume um pouquinho do nosso credo. Olha só, primeira coisa que a gente entende, e a gente vem falando com os nossos clientes um bocado sobre isso, é de que não existe hoje dentro das empresas nenhuma atividade relevante, né? Cara, isso dentro ou fora de qualquer organização, que não seja suportada direta ou indiretamente por tecnologia. Especificamente aqui a gente está falando de software. Olha só, esse é um ponto interessante, tá? Porque muitas pessoas, muitas empresas, muitos executivos, né, enxergam a importância ou argumentam que entendem a importância de tecnologia, mas não necessariamente levam a esse nível de entendimento, né, cara? Tipo, tecnologia é base, eu preciso de tecnologia para executar qualquer atividade dentro de casa hoje. O grande ponto é, em muitas empresas, os executivos estão atentos a esse fato, em outras empresas, os executivos estão trabalhando apesar desse fato. Então, essa é a primeiro ponto aí para a gente poder pensar nesse nosso esquenta. Segunda coisa, olha só, tecnologia, ela se converte, então, em potencial instrumento para acelerar, simplificar e potencializar o negócio. Né, cara, efetivamente a gente tem hoje, por exemplo, empresas que são bem suportadas por tecnologia, e frequentemente essas são as notícias que a gente vê no jornal, né? Essas empresas conseguem construir resultados diferenciados, atendem os clientes melhor, né? Conseguem otimizar resultado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porém, tem um outro lado que a gente também percebe demais, tá? Tipo, se a tecnologia não é boa, a tecnologia se converte em restrição. Né? Clientes nossos, nós temos diversos clientes, empresas muito grandes, por exemplo, que tem uma base de software legada que, no lugar de acelerar ou ser um enabler para o negócio, acaba se convertendo em restrição, acaba impedindo o negócio, dificultando, né? Complicando, muitas vezes até impedindo, inviabilizando algumas iniciativas. Então, de uma maneira geral, tecnologia ou ela se apresenta como um importante enabler ou como uma importante restrição. E, à luz disso, né, a gente acaba encontrando uma terceira verdade, um terceiro fato, que, cara, não é mais responsável a gente pensar em qualquer coisa, sobretudo a estratégia, sem pensar também em tecnologia. Né? Ou seja, quando você tem tecnologia tão associada a todas as atividades, tecnologia podendo potencializar, podendo ser um enabler, ou podendo eventualmente atrapalhar, sendo uma restrição, cara, não é mais responsável você pensar em negócio sem levar em consideração os impactos de tecnologia. Esse é o credo da Eximia de muitas formas e essa é a grande base para nós entendermos, né, que efetivamente nós temos, então, a importância de colaborar com executivos para que eles possam, enfim, discutir sobre esse tema. E, a partir disso, é interessante a gente também começar a analisar um pouco do que a gente vê como processo nas organizações e como que a gente explica as organizações e pensa estratégia. Sob perspectiva de negócio, a gente pode explicar qualquer organização, qualquer empresa, sob duas grandes variáveis. Né? O modelo de negócio da empresa, que é enfaticamente como que a empresa produz valor e para quem que ela produz valor, e enfaticamente também, ainda no modelo de negócio, como que ela captura valor e de quem ela captura valor. Isso é o que aparece para o lado de fora das organizações. Então, a gente tem modelos de negócio muito bem estruturados, que são, dentro das organizações mesmas tradicionais, já bem definidos. Ali embaixo nós temos um modelo operacional. O que o modelo operacional vai acabar versando para a gente? A gente vai acabar versando sobre como que a empresa consegue suportar a escala que ela tem de hoje, como que eventualmente ela vai trabalhar um escopo diferente, ou ainda como é que ela vai aprender.
Tudo isso é subordinado sempre a uma intencionalidade estratégica. Então, você começa a pensar na missão, visão, propósito, valores, e também a visão daquilo que não muda ao longo do prazo, que é a grande proposição de valor que a empresa continua entregando. O Jeff Bezos, ele brinca com isso, né? Dizendo que, cara, perguntam com ele com frequência o que vai mudar nos próximos 10 anos com relação à Amazon, e ele diz que essa é uma pergunta importante, sim, mas mais importante do que isso, para quem pensa em estratégia, pensando que não vai mudar. Especificamente no caso da Amazon, o que não vai mudar seguramente é as pessoas vão continuar querendo o preço mais baixo e entregas em menos tempo. Então, essa é uma não mudança que vai acabar fundamentando aí o pensamento da organização. Agora, tanto o modelo de negócio quanto o modelo operacional, hoje em dia, é algo que você começa a perceber mudando, né? Você começa a perceber novas formas de fazer isso. A Amazon é um bom exemplo, mais uma vez, né? A Amazon reinventa o seu modelo de negócio, o seu modelo operacional com alguma frequência para exatamente acelerar e entregar valor para aquilo que o cliente está buscando. Por exemplo, a Amazon começou fazendo venda direta somente de livros, depois ela começou a ter parceiros vendendo livros também, depois a Amazon começou a otimizar o seu modelo operacional, por exemplo, de tecnologia, para reduzir estoque, né? Para produzindo, imprimindo livros sob demanda, ou seja, a Amazon, aqui eu estou localizando porque essa intenção, essa ideia das não mudanças vem do Jeff Bezos, a Amazon é uma empresa que vem transformando o seu modelo operacional e, eventualmente, o seu próprio modelo de negócios com alguma frequência. Tudo isso impulsionado por software e alguns vetores exponenciais que podem ser um tema para uma outra conversa. Então, quando você vai começar, eventualmente, a entender um cenário digital, hoje, quando você começa a entender em termos estratégicos, quando você começa a perceber e vincular a tecnologia com a estratégia, com a definição estratégica, o primeiro passo é você entender, cara, existem dois tipos, então, de software que eu tenho dentro de casa. Tem aqueles que são meus enablers, né? São aqueles projetos que estão eventualmente me potencializando, estão me acelerando, estão simplificando o meu dia a dia, né? Ou são eventualmente aqueles projetos, aquelas iniciativas tecnológicas que hoje estão lidando com restrição. Tentando aterrizar um pouco esse conceito, porque só falar sobre enabler e restrição deixa a coisa um pouco mais alta, a gente pode montar aqui uma escala, né? Porque a gente tem um contínuo de uma coisa que é mais enabler ou uma coisa que vai ser, eventualmente, seguramente, mais restrição. E aqui nós temos, então, 4 tipos de categorias de projetos digitais, analisando sobre a perspectiva de estratégia, né? Então, você tem projetos de transformação digital, hoje em dia está em voga, todo mundo fala sobre transformação digital e todo mundo parece querer fazer transformação digital, e de uma forma bem consolidada, né, Lucas? Um projeto transformacional é um projeto que o próprio Gartner também aponta, vai ser um projeto que vai acabar mudando ou o modelo de negócios ou o modelo operacional. Em essência, um projeto de transformação sempre envolve uma revisão forte ou do modelo de negócios ou do modelo operacional, ou seja, você muda a forma como você ganha dinheiro, você muda a forma como você cobra dinheiro, ou ainda, você muda a forma como você entrega o serviço. Né? Então, por exemplo, a Netflix no passado foi talvez um grande case de transformação digital. Por quê? Porque ela passou de uma locadora que fornecia filmes presencialmente, mandar pelo correio e tudo mais. Ela tinha um modelo operacional que era, de certa forma, inovador na época, mas ela acabou se convertendo numa empresa de streaming. O streaming primeiro transformou o modelo operacional da Netflix, depois transformou também o modelo de negócio. Então, é um caso genuíno, incontestável, de transformação digital. É claro que nem todas as transformações são assim tão agudas, tá? Mas, na prática, transformação implica numa revisão profunda do modelo de negócios ou do modelo operacional. Enfaticamente, nós temos um segundo tipo de projeto, que são os projetos de otimização digital. O que é um projeto de otimização digital? O Gartner também aponta essa distinção, né, Lucas? Depois a gente fala mais sobre isso, inclusive, mas o Gartner fala que os projetos de otimização digital são aqueles projetos onde você não vai estar necessariamente mudando o modelo de negócios, nem o modelo operacional, mas você vai estar ganhando em eficiência, você vai fazer as coisas de uma maneira mais, com melhor produtividade, você vai melhorar o retorno sobre investimentos, você vai eventualmente dispensar aí parte dos seus custos, você vai impedir erros, porque você vai passar a adotar recursos tecnológicos de uma maneira mais eficiente. Então, por exemplo, o que são projetos de otimização digital? Os projetos de otimização digital, invariavelmente, vão ser, por exemplo, projetos de integração entre softwares, projetos para melhorar a conectividade com fornecedores e conectar a cadeia de valor. Tudo isso, eventualmente, não muda o modelo de negócios e também não altera profundamente o modelo operacional, então você está apenas otimizando. É uma segunda categoria.
Terceiro tipo de projeto que a gente percebe dentro das organizações são os projetos de sustentação digital. O que a sustentação digital vem para a gente aqui, cara? Eu tenho muita software que está acontecendo dentro da minha casa, que está funcionando, né, que já está me atendendo, que já consegue suportar o meu negócio hoje, mas esse software, potencialmente, para continuar sendo útil para mim, ele vai ter que ser adaptado com o tempo. Por quê? Porque essa adaptação é necessária porque as atividades que ele suporta também vão sendo adaptadas aos poucos. Então, o software, para continuar relevante ao longo do tempo, ele precisa ser mantido, ele precisa ser atualizado, ele precisa ser aprimorado. E essa sustentação envolve duas coisas, né? Envolve você adicionar ali as novas demandas que o software precisa ter para poder atender ali o negócio, as demandas novas do negócio, mas também suportar evolução tecnológica para você dar uma sobrevida. Tipo, no mundo em que a tecnologia evolui o tempo todo, você tem que atualizar a base tecnológica em que o software é desenvolvido para você garantir, eventualmente, que ele vai continuar operacional por mais tempo. Mais do que isso também, né? Existe uma lei, né, em engenharia de software que diz que toda vez que você faz uma adaptação no software, você aumenta um pouquinho a complexidade dele. Se você não fizer nada para poder gerenciar essa complexidade com o tempo, complexidade se traduz em custo e você torna esse software impossível de manter. E tem uma quarta categoria, né, de projeto dentro das organizações que eventualmente vão trabalhar com a ideia de se modernizar o legado. Né? Assim, dentro de sustentação digital, eventualmente você vai encontrar subprojetos, né? Por exemplo, eu tenho que fazer adequação a uma norma, a LGPD. Cara, isso é sustentação digital. Né? Eu estou pegando alguma coisa que já me atende bem e vou eventualmente me adequar para uma norma. Ou ainda, cara, eu vou começar a utilizar uma nova tecnologia, eu vou migrar para a nuvem. A migração para a nuvem é um projeto essencialmente de sustentação. Sob o ponto de vista estratégico, ele não está nem trazendo otimização, eventualmente vai custar mais barato, mas é algo para se questionar, nem também transformar o negócio, mas vai garantir um tempo de vida mais útil para essa solução. Então, por exemplo, levar para a nuvem sustentação digital. Agora, tem um quarto tipo de projeto, que é, então, a modernização de legado. O que é o legado? O que é um legado, uma solução? O legado é aquela solução de tecnologia que você tem dentro de casa que não acomoda facilmente mudança. Né? Então, você acaba não conseguindo evoluir o teu negócio, você não consegue evoluir o teu software num tempo razoável, porque ele tem uma série de complicações, sejam tecnológicas, sejam, enfim, relacionadas à forma como ele foi construído, que impedem, né, que esse software continue atendendo lá a operação de uma maneira bacana. O Jack Welch, né, nos ensinou lá em 2000 que quando o ritmo da mudança fora da organização é mais acelerado que o ritmo da mudança dentro da organização, a empresa vai ter problemas. Ele fala, na verdade, que o fim é certo, a única questão é quando, né? Nesse caso aqui, especificamente, o legado, né, ele acaba sendo, pela característica dele de não conseguir atender direito às demandas do negócio, né, não conseguir ser adaptado para atender as demandas do negócio, o legado, então, se converte num potencial risco para a continuidade. E, por isso, ele é uma ameaça estratégica. Se a gente for observar, então, a transformação digital nos traz a ideia de usar isso como oportunidade, a gente usa as forças que a gente tem dentro de casa para desenvolver novos modelos de negócio, novos modelos operacionais, então é uma forma de explorar oportunidades. A otimização digital vai eventualmente aproveitar essas oportunidades para desenvolver novas forças dentro da organização, numa análise SWOT, né? Eventualmente a sustentação digital, ela é sustentação das minhas forças, eventualmente, e também quando eu faço sustentação, estou mitigando potenciais ameaças, né? Ou ainda mitigando fraquezas, né? Porque eu estou tentando manter a coisa funcionando muito bem, e eventualmente o legado, ele se converte, esse sim, numa importante ameaça por ter clientes ou concorrentes, enfim, que estão avançando num ritmo mais forte que o meu, clientes, fornecedores, enfim, pessoal do meu ecossistema, ou ainda dentro de casa mesmo, pela minha capacidade de conseguir me ajustar também a uma fraqueza, né? Porque eu não consigo desenvolver nada novo, porque o software se apresenta como restrição. Então, estrategicamente, pensando num mapa estratégico, né, e a gente consegue relacionar com diversas ferramentas de estratégia, estrategicamente esses são os 4 principais grupos de projeto que a gente encontra dentro da organização, que vêm exatamente difundidos, derivados, né, dessa ideia de software como enabler ou como restrição. Importante ainda observar que sustentação digital se mostra ali como algo que está no meio do caminho, porque se não for conduzido de uma maneira inteligente, eventualmente pega um software que hoje é importante e reduz ele à categoria de legado. E aí, cara, você
não tratou algo que era importante quando era importante, você eventualmente vai ter que fazer alguma coisa quando aquilo se transforma em urgente. São essas as 4 categorias básicas aí de projetos que a gente consegue eventualmente enxergar dentro das organizações. As 2 primeiras, bem detalhadas pelo Gartner, inclusive, que vem trabalhando essa separação, as 2 últimas, eventualmente, muito percebidas na prática, no dia a dia das organizações. Importante, tá? Muitas empresas acabam dando uma ênfase muito grande ou para os 2 caras de baixo, né? Ou seja, eu vou cuidar da gestão da rotina, estou olhando para o que está acontecendo agora, então vou olhar o que eu tenho dentro de casa já pronto, ou olham exageradamente para aquilo que está no futuro, pensando em transformação e otimização. E aí você tem uma falha, porque o próprio Peter Drucker ensina a gente que a administração tem que ser sempre bifocal. Eu tenho que ter um olho aqui e um olho no futuro. Se eu não olhar as 2 coisas, eu acabo me perdendo. Enfim, cansei, foi um monólogo, falei bastante tempo, mas eu acho que dá uma boa base para a gente poder começar a conversar. Antes de mais nada, meu amigo Lucas Rezende, né? A gente tem visto, eu não vou perguntar se o que faz sentido, porque eu sei que você vai dizer que faz, né? Mas você concorda com essa separação dentro das organizações? Você percebe as organizações tomando cuidado estratégico com essas classificações e tentando cuidar dos softwares de maneira responsável ou não? Como que você está vendo isso no mercado hoje? Bom, vamos lá. Acho que você deu uma aula aí, falou vários conceitos aqui, eu tomei nota até de algumas coisas aqui. Primeira coisa, né, que você falou em relação à transformação digital, outro dia eu vi um artigo do MIT, ele falando o seguinte, falando, olha, o grande desafio da transformação digital é que muitos celebres, muitos líderes, muitos executivos, eles têm pouca familiaridade com as tecnologias. E aí a gente começa a ver um monte de gente falando de tecnologias, de inovações, né, que a gente fala que está no hype lá da inovação, e ele acha que é montar um squad, montar um time lá ágil, fazer um ambiente bem legal, cool, e ali ele está fazendo transformação digital. Sem considerar vários outros fatores, que você citou alguns aí, né? Mas cliente no centro, eu realmente transformando meu modelo de negócio, eu realmente pensando na estratégia da companhia, pelo menos de médio e longo prazo. Ou então ele faz o contrário, né? Ele acha que transformação digital é pegar e melhorar o processo que ele está fazendo ali, que acho que tem muito a ver aqui com a sustentação e com a modernização do legado, e aí, em vez de olhar, né, você falou da bifocalidade, em vez de eu olhar para longo prazo, se a minha empresa vai se sustentar em longo prazo, eu olho para uma melhoria que está logo ali, que é o que eu enxergo. Então, a M-Web lá, aquela futurista, fala, o grande desafio é porque eu não consigo prever o futuro, então eu tendo a tomar decisões baseado no que eu conheço, no meu passado. E aí acho que está grande desafio em relação à transformação digital. Primeiro entender o que é transformação digital e depois, de verdade, conseguir entender todos os desafios dessa transformação. Eu entendo isso muito, muito crítico, né? Quando eu falo muito crítica, porque, assim, comportamento humano, eu falo até outro dia sobre isso com alguns amigos, mas comportamento humano natural traz para a gente 2 tipos de reação, né? Quando a gente fala sobre o novo, né? Sempre que a gente se depara com o novo, o ser humano, naturalmente, instintivamente, costuma adotar 2 tipos de reação, né? Ou, frente ao novo, você luta, né? Você combate aquele novo, você diz, olha, isso aqui é uma coisa que não me interessa, eu não entendo, então isso não faz parte da minha rotina, não tenho que me preocupar com isso. E sim, a gente vê isso acontecendo em muitas organizações, com muitos executivos eventualmente dizendo que, poxa, eu não sou tão preocupado com esse aspecto que você está trazendo para a gente, porque no final do dia esse não é o meu negócio, então, e não é, e vai continuar não sendo, né? Então aí ele combate, né, a ideia do novo, quem não entende, ou ele eventualmente foge, né? O que é o foge? O foge é com frequência aquele executivo que fala com um certo orgulho que não entende de tecnologia e que tecnologia é algo que é tratado por outra pessoa, um outro setor, um outro departamento, né? Então, esse comportamento natural aí de fugir ou de eventualmente combater acaba se convertendo em entrave, né? Porque no final do dia, como a gente viu, né?
muito difícil você pensar hoje numa empresa que consiga se manter eficiente sem estar utilizando tecnologia do jeito certo, né? E aí a coisa acaba se complicando, porque você dissocia isso do pensamento da estratégia, e aí o que você tem é o que a gente vê hoje, muitas empresas com software subutilizado. Outro problema que eu vejo, Lucas, com frequência também, é que você acaba deixando de aproveitar as tecnologias para você conseguir o valor real, né? Quer dizer, converter em valor real o que é valor potencial. Por exemplo, todo mundo tem Alexa quase, tá? Mas pouca gente, por exemplo, está conectando a Alexa com sistemas da própria companhia para poder fornecer num tempo mais ágil, né? Numa interface mais amigável, respostas, por exemplo, que os gestores precisam para tomar decisão. E aí você acaba vendo reuniões sendo marcadas para marcarem novas reuniões, né, para poder você definir que informações são necessárias quando a informação já está lá. Só que as pessoas não utilizam porque desconhecem. Muito bom, muito bom. Você me fez lembrar de tudo que está em voga, as pessoas tendem a falar, poxa, isso tá todo mundo falando, faz sentido para mim. E aí, né, hoje nós estamos aí imersos em chat GPT, IA, e aí tem um monte de iniciativa, um monte de gente também fazendo aquilo que você falou, né, o mínimo, sem usar realmente o potencial daquela tecnologia, e ele aí nem faz sustentação digital, ele nem faz otimização, ele nem faz muito menos transformação. E o grande desafio é conseguir pegar essas tecnologias, utilizar ali o que é o objetivo da companhia e é realmente transformar, seja transformar um processo, seja transformar, aproximar do cliente. E o grande, assim, eu acho que além disso, né, um outro grande desafio está como trazer as pessoas para o centro, né? Como que você hoje, no meio, né, desse ambiente de tanta informação, coloca as pessoas para que elas consigam, de alguma forma, entender o que aquela tecnologia pode impactar no seu processo. Por favor, eu acho que tu trouxe uma coisa bem importante, Lucas. E aí vem a ligação com a estratégia, né? A estratégia, de certo modo, tem que garantir que a gente consiga tempo para ter essas discussões e ter esses projetos priorizados dentro da empresa, né? Como tu disse, né, a gente vê nas empresas, nas companhias, o dia a dia comendo a gente pela perna, né? E a gente acaba postergando, né? Deixando essas coisas para depois, né? E esses sistemas que a gente está deixando, que a gente não está dando a importância, né, necessária, depois vão cobrar o preço, né? O ponto interessante, até para a gente começar a observar isso num ponto de vista mais prático, cara, estratégia, uma das funções, um ponto de saída da estratégia é determinar quais são os projetos que são ditos estruturantes dentro das organizações. Né? Tipo, você tem que pensar em como que você vai se estruturar para poder suportar a tática e a operação. A gente sabe que o dinheiro, né, Franco, o dinheiro acontece na operação. E aí, agora tem um ponto interessante, tipo, quando eu começo a pensar efetivamente em como que eu vou transformar a operação, que estrutura eu tenho que montar, esse acaba sendo, no final do dia, o resultado do pensamento estratégico, para onde que eu quero ir e que estrutura, que capacidade eu tenho que desenvolver dentro de casa para conseguir chegar naquele lugar. Um ponto interessante também, né, é que as novas tecnologias elas acabam adicionando algumas possibilidades que não eram realidade até pouco tempo atrás. Quando você pega, por exemplo, é interessante você falar do ChatGPT, mas, cara, o ChatGPT acaba adicionando algumas possibilidades que não existiam até pouco tempo. Por exemplo, o ChatGPT já consegue fornecer uma interface de atendimento, por exemplo, ao cliente, que é bastante bem estruturada, que consegue responder bem, que consegue trabalhar bem ali, criando uma interface de conversação que vai muito além daquele selecione uma dessas opções no menu, né, para você poder, por exemplo, criar uma relação mais íntima, mais próxima com o teu consumidor. Além disso, pegando o próprio ChatGPT, né, você tem aí um mecanismo, e a gente está usando ele como exemplo, mas tem um mecanismo que consegue manter um modelo conversacional
e começa a eventualmente fazer inferências e geração de insights que até outro dia você não via em ferramentas tradicionais de inteligência artificial, né? O negócio se acostumou com a ideia de fazer BI, mas parece que se resumiu muitas vezes a pensar BI com a tabela dinâmica do Excel, né? Eu estou fazendo drill down, eu estou tentando eventualmente detalhar, estou tentando manipular aqui algumas colunas para poder expandir informação, mas, cara, está na hora de ir um pouco mais longe. E um ponto interessante, falando sobre isso, né, Lucas e Franco, está exatamente nesse processo. Poxa, mas como é que eu trago isso, então, para a conversa estratégica? O executivo de tecnologia, ou, melhor, o principal executivo, CEO, precisa colocar na agenda dele a ideia de, poxa, eu preciso pegar esse meu pessoal que está falando sobre estratégia e eu preciso que, pelo menos, eles saibam o que é minimamente possibilidade a partir das tecnologias que estão aparecendo, para conseguir ventilar o que pode eventualmente sair de transformação digital, para poder eventualmente aprimorar o modelo de negócio, o modelo operacional, ou mesmo de otimização, ou ainda também ranquear o que está virando problema de fato, né, para poder eventualmente tratar de uma forma mais realista aquilo que é legado. Então, de uma maneira geral, o principal executivo da companhia, ele tem que ter na sua agenda a ideia de provocar a sua empresa a criar uma capacidade de facilitar e familiarizar, né, projetos que façam interface com o novo. Né? Eu preciso familiarizar as pessoas com o que existe de tecnologia. A tecnologia não vai trazer por si só uma receita pronta do que muda, né? Porque quem conhece o negócio, cá entre nós, quem conhece o negócio é quem está no negócio. Então, a tecnologia vai te trazer, eventualmente, oportunidades que só vão ser percebidas, né, quando, enfaticamente, você atuar com as pessoas do negócio, as pessoas envolvidas, para elas poderem aproveitar aquilo e transformar aquilo em algo bom. E é exatamente isso, né, que a gente, eventualmente, não vê acontecendo. A gente ainda não vê acontecendo dentro das organizações essa busca, né, por familiarizar e facilitar, principalmente no nível estratégico. E outra coisa que é importante, né, cara, eu preciso criar uma estrutura de governança mínima para eventualmente criar um vocabulário. Por exemplo, poxa, eu preciso ter um acordo no nível estratégico sobre o que significa transformação digital, o que significa otimização, o que é sustentação e o que é legado. E eu preciso ter as pessoas, eventualmente, tendo condições de entender o que isso significa e contribuir. Dizer, poxa, na minha área, por exemplo, o software que eu estou utilizando está me atrapalhando. Então, provavelmente ele é legado, entende? Não. Lá onde eu estou trabalhando, o software me apoia bem, mas eu estou percebendo que está ficando cada vez mais caro fazer mudança lá. Então, ali talvez seja um projeto de sustentação digital. Não, mas lá onde eu estou trabalhando, cara, tem muito trabalho que a gente ainda faz de forma manual, difícil. Será que não tem uma forma da gente conseguir ganhar um pouquinho de ganho de eficiência utilizando tecnologia? Isso é otimização digital. Ou não, poxa, será que a gente não pode se envolver numa plataforma digital, por exemplo? Vamos começar a achar um novo jeito de distribuir, vamos achar, eventualmente, um novo jeito de monetizar a partir dos recursos digitais, uma assinatura. Cara, isso é transformação digital. Enfim, esse tipo de categorização e esse esforço de discussão é algo que é cada vez mais necessário. Faz sentido para você, Lucas? Eu estou falando groselha? Não, faz muito sentido. Outro dia eu assisti um podcast com o Aspen Anderson, que é o VP da Vibra Energia, a antiga BR Distribuidora. E ele falou um negócio bem interessante. Ele falou o seguinte, falou, olha, às vezes você quer trazer tecnologia, às vezes a área de inovação, quer trazer uma coisa muito inovadora para o time, só que o cara está lá com um problema na macro dele que não quer rodar. E aí ele não consegue, fala, cara, como é que eu vou pensar num negócio fora se meu problema, meu dia a dia está aqui? Aí você fala de modernização do legado. Muitas vezes ainda existem muitos processos muito manuais, né, nas companhias. E aí as pessoas têm dificuldade em como mudar realmente o core daquele negócio, né? E aí eu lembro de uma analogia que você faz bastante, que é a do balde, né? As pessoas acabam pegando e em vez de tratar a causa da raiz, ela acaba tratando o problema. Eu acho que você explica bem essa ideia do balde. Na prática, né, o Franco também conhece bem esse conceito, mas a ideia toda é a seguinte, cara, no lugar de você criar uma solução definitiva para o problema, você cria um puxadinho, você cria um atalho, você cria algum alívio imediato, né, no lugar de resolver o problema. Isso muitas vezes acontece com tecnologia. Você não usa tecnologia de fato para resolver
qual é o problema operacional, você não está otimizando de fato, o que você está fazendo eventualmente é criar uma sobrevida para um jeito que já está cansado de se fazer. Agora, Lucas, você está com um ponto interessante aqui, né? De novo, voltamos para a questão da necessidade do pensamento estratégico e da estratégia para poder conduzir tecnologia. A rotina operacional, como o Franco Alves destaca muito bem, a rotina come, eventualmente, a demanda, o espaço para tratar o novo, o espaço para aproveitar melhor as oportunidades. Então, enfaticamente, não posso esperar que os aspectos, as principais discussões com relação à transformação digital, otimização, sustentação, ou mesmo nas questões relacionadas a legado, a gente não pode esperar que isso seja algo que seja relegado à operação. Por isso, mais uma vez, né, não dá para falar, não é mais responsável falar sobre o negócio, mas, sobretudo, no nível estratégico, sem considerar a tecnologia, porque eu tenho que conseguir ter essa visão mais alta mesmo, mais ampla, né, para conseguir saber para onde que eu estou indo. Faz sentido, Franco, ou parece groselha? Não, faz muito sentido, Alemar. E eu queria trazer, tu comentou ali a necessidade de as pessoas que pensam em estratégia na empresa sejam familiarizadas, né, com tecnologia, né? Mas tem que haver uma estrutura. Hoje a gente tem muita tecnologia, tem muita ferramenta, é impossível a gente conseguir familiarizar todo mundo em tudo que pode acontecer, né? Então, me parece que precisa existir uma estrutura que dê suporte, né, e comece a familiarizar as pessoas que pensam em estratégia com assuntos importantes, né, com tecnologias importantes que façam sentido para o negócio. Mas isso tem que passar por um filtro, né? Me parece que tem que haver uma canalização isso dentro da organização para não ficar muito aberto isso, né? Eu preciso trabalhar a curadoria, né, de muitas formas, né? Eu preciso fazer uma curadoria do que parece ser mais relevante. E sim, né, Franco, eu acho que isso está absolutamente certo. Agora, muitas vezes, né, Franco, antes até de eu falar sobre, mais uma vez, né, antes de eu dar tanta ênfase para aquilo que vai me transformar ou para aquilo que vai me otimizar, né, antes disso eu tenho que começar a olhar um pouco mais para o que eu tenho dentro de casa. Né? Eu preciso ter uma visão um pouco mais clara do que eu tenho dentro de casa. Então, por exemplo, eu preciso ter uma visão clara de quais são os projetos que eu tenho, que eu estou mantendo hoje, para poder modernizar aquilo que é legado. O que eu tenho que é legado e que eventualmente seria ser tratado? Eu preciso ter um inventariamento, né, dentro de casa das minhas tecnologias, entender, cara, o que está legado e o que está ok. Né? E aí começar a entender que os projetos envolvidos com aquilo que está legado devem ser relacionados à modernização desse legado. Eu preciso começar a entender, por exemplo, em termos de dimensão, né, qual é o prejuízo que eu estou tendo efetivo em função desse legado que eu tenho. Porque, de novo, também esse é outro problema, tá? Sempre vão ter mais demandas do que recursos. Né? Sempre vão ter mais gente, sempre vai ter mais gente pedindo do que dinheiro disponível para poder conduzir todos os projetos. Então, eu preciso ter, de alguma forma, um entendimento de onde que estão mais as minhas dores dentro de casa hoje, né? Ou quais são os legados que estão fazendo doer mais? Onde que eu estou conseguindo me ajustar menos para aquilo que o negócio está fazendo e precisa fazer? E também, né, eu preciso entender onde é que eu ganho o jogo, de fato. Né? Isso também, de novo, faz parte do pensamento estratégico. Quais são as minhas atividades dentro de casa que me fazem ganhar o jogo e quais são as atividades dentro de casa, no outro extremo, que só mantêm as luzes acesas? Cara, naquilo onde eu ganho o jogo, eu tenho que estar bem. Então, se eu tiver alguma coisa como legado onde eu ganho o jogo, eu estou morrendo, entende? Em compensação, eu preciso também pensar naquele software que está bom e que me ajuda a ganhar o jogo, para garantir que continue me ajudando a ganhar o jogo. Eu preciso ter uma prática de governança aqui, né, para entender o meu momento atual. Fora isso, né, Franco, sim, eu entendo que aí surgem outras coisas que gritam, de novo, do próprio negócio. Cara, onde que eventualmente eu estou sentindo dor para poder me acelerar? Mas o problema não é necessariamente a tecnologia que eu tenho, é o não ter tecnologia. Então, aí eu tenho as oportunidades de otimização. Isso também quem responde ao negócio, quem responde é o executivo. Se não for o executivo do nível estratégico, tem que ter uma orquestração com o seu time tático para conseguir perceber isso. Cara, aonde que eventualmente nós não estamos ótimos, e nós não estamos ótimos porque simplesmente nós não temos tecnologia nos suportando. Então, nós precisamos melhorar isso.
E, finalmente, né, aí sim, eu preciso ter entendimento, né, Franco, como benchmark, isso é muito setorial, né, eu preciso ter entendimento do que está surgindo de tecnologia e o que isso pode, eventualmente, me afetar e me fazer andar mais fácil. Para isso, eu posso ter um executivo no próprio grupo, e geralmente essa posição é a posição do CTO, né, então o CTO acaba sendo o cara que vai, no final do dia, garantir que essa informação seja levantada e disponibilizada para todo mundo, mas é óbvio que, de novo, né, é outro problema. Especialistas são pessoas que sabem cada vez mais sobre cada vez menos. Então, poxa, esse executivo vai eventualmente ter que ir para o mercado, buscar especialistas, buscar consultorias, como a Exímia, por exemplo, né, para te ajudar a perceber o que faz diferença, né, de verdade e o que eventualmente não é ainda tão relevante. Faz sentido, Luquinhas? Acho que tem um fato bem importante, de novo, falando de pessoas, para mim, transformação digital sem pessoas, ela não acontece. Que não existe patinho feio, né? Não existe porque você está cuidando do legado que você não é importante, porque quem está cuidando da transformação, ou num projeto transformacional, ele é mais interessante do que o projeto do legado. Você mesmo trouxe, muitas vezes o legado é o que sustenta, que trouxe a empresa até aqui. Então, o time, né, ter essa valorização quando você mapeia esses projetos, ele também é muito importante. E o mapeamento também serve para diagnosticar que muitas vezes a gente tem muitas iniciativas, mas nenhuma delas vão nos levar, né? Você citou aí a Netflix, talvez a gente possa estar sendo blockbuster. Faz muita receita, tem várias iniciativas, muita gente boa, mas pode ser que não nos leve, né, para o próximo passo. E aí casa, né, meu amigo Lucas, de novo, com a visão de você combinar a análise da tecnologia com a própria percepção da organização. Né? Eu preciso entender claramente qual é o meu modelo de negócios, eu tenho que verificar qual é o meu modelo operacional, eu tenho que estar atento, né, e esse é um outro ponto importante, né, Franco? Eu tenho que estar atento dentro da minha área a quais são os modelos de negócio que estão emergindo, né? E assim, as tecnologias estão fazendo emergir modelos de negócios novos, né, que estão competindo com modelos de negócios tradicionais. Então, por exemplo, o primeiro modelo de negócios que, no Brasil, por exemplo, a gente percebeu um fenômeno das primeiras fintechs, né? Então, foram empresas que surgiram com modelos de negócios completamente revolucionários, né? Tipo, você pega empresas do setor financeiro, não vamos citar casos aqui, mas que enfaticamente começaram a ter um público, uma demanda que estava reprimida, né? Então, eventualmente estavam buscando aqui um outro público para poder capturar valor, um novo jeito de capturar valor, né? Então, isentando taxas, né? Fazendo uma série de coisas que ficou possível porque foi construída a partir de uma outra forma de captação de recursos. E também existem nessas empresas novas, um novo modelo operacional, né? Ou seja, cara, tipo, as fintechs, por exemplo, vieram ensinar que você pode ter serviço bancário sem agência. Agora, isso traz para mim vantagens e também traz desvantagens. Quais são as vantagens e desvantagens? Quais são as minhas forças e fraquezas, as minhas oportunidades e as minhas ameaças frente a esses novos modelos operacionais? E a coisa não para nas fintechs, né? Depois a gente teve aí as insurtechs, então você tem, hoje em dia, as empresas de seguro hoje falam bastante sobre como tratar novos modelos de negócio, novos modelos operacionais. Você tem as health techs, né? O Covid deu uma boa acelerada nisso no Brasil também. Você tem as health techs que vieram também propondo novos modelos de negócio, também novos modelos operacionais. Cara, eu vou passar a fazer teleatendimento, né? Então, no lugar de ter um médico, num consultório, eu vou ter alguém me atendendo remotamente. Claro, existe normatização, existe adequação, enfim, à lei, existe uma série de coisas, mas eu tenho que estar atento a essas novas possibilidades de modelo operacional. Porque senão, no final do dia, eu começo a dizer que eu estou lutando de uma maneira injusta, né? Como aconteceu antigamente entre os taxistas e o Uber, por exemplo. Nossa, é injusto, eu tenho que ter uma mão forte para regular, porque esse comportamento aí é desleal. Não é desleal, cara. Na prática, é um novo modelo operacional e um novo modelo de negócios que eventualmente coloca em xeque, né? Está desafiando. É uma briga ideológica, uma briga estratégica, né? Então você precisa ter de novo esse entendimento. Diga, Luquinhas. Eu ia complementar que não só as empresas de tecnologia ou as empresas mais próximas à inovação, mas grandes indústrias, né, que têm esse mindset. Eu acho que a GE, por exemplo, que, né, faz turbina de avião, desenvolveu uma nova solução que ela conseguia acompanhar em tempo real os voos
e orientar os pilotos de como eles utilizavam melhor os equipamentos para economia de combustível. E eles cobravam das companhias um savings sobre isso que eles conseguiam economizar. Ou seja, eu estou impactando meu cliente, eu estou trazendo um novo modelo de negócio dentro de uma indústria muito antiga e muito significativa, uma empresa muito grande. E aí vem a ideia do pensamento de inovação, como que eu crio a cultura de inovação dentro das companhias. Porque às vezes a empresa vai e fala, não, então eu monto aqui uma área de inovação, e aí esse time fica responsável por isso. Mas se não tiver dentro de cada negócio, cada organização, cada nicho de negócio, todo mundo pensando em inovação, muito provavelmente as grandes transformações elas não acontecem. Mas eu volto de novo, Lucas, à importância de você ter um claro norte estratégico. Entende? Eu entendo que, por mais que você tenha... a gente não pode cair na ilusão de que esse problema, né, da estratégia vá ser resolvido por todos o tempo todo. Né? Você precisa ter um comprometimento que vem top-down. Os principais executivos da empresa precisam começar a falar mais sobre isso. E olha, essa preocupação não é só de gente de tecnologia, né? Nós tivemos aí, já temos há algum tempo, por exemplo, Michael Porter, né? Michael Porter, que é um dos pais da competição. Michael Porter fala há muito tempo já sobre essa visão de como, por exemplo, dispositivos inteligentes e conectados estão revolucionando a competição, né? Cada vez mais, por exemplo, você vê as empresas vendendo, que antigamente ganhavam dinheiro vendendo produto, hoje em dia entendendo que o produto é meio de entrega do que elas de fato estão vendendo, né? Que daqui a pouco a informação, acesso a software e por aí vai, né? E começa a falar, por exemplo, sobre a indústria agrícola. A indústria agrícola nos últimos anos tem passado muito por isso. Os implementos agrícolas cada vez mais estão com sensores coletando informação, e você tem sistemas agrícolas, sistemas inteligentes que acabam entregando um novo modelo de negócios, né? Que vem sendo oferecido para o mercado. Mas enfim, tudo começa, mais uma vez, tudo começa com esse primeiro nível de entendimento. Se eu quero começar hoje a falar sobre transformação digital, se eu quero falar hoje sobre otimização, sustentação, legado, eu quero começar a falar hoje. Tudo começa com um entendimento prévio de que, poxa, dentro do meu negócio, tudo se sustenta em cima de algum tipo de solução. E essa solução vai ser ou enabler, porque vai estar me ajudando a fazer as coisas, me ajudando a me tornar mais competitivo, me ajudando, eventualmente, a inovar, inclusive no meu modelo de negócio, no meu modelo operacional, ou vai ser uma grande restrição, que vai acabar me atrapalhando, que vai acabar retardando a evolução. E o ponto todo, né, é que se eu não tiver essa preocupação bem definida, eu acabo aí me complicando e gerando problema para a continuidade do meu negócio. E, de novo, né, a gente começa a ver a inovação chegando cada vez mais rápido, né, e eventualmente tornando obsoletos os modelos de negócio que até outro dia funcionavam muito bem. Acrescentaria um ponto também, né? A transformação necessariamente ela não precisa começar como uma grande virada. São pequenos, na ideia ágil, né, das entregas, ou seja, são pequenas melhorias. Você vai colocando o cliente no centro, vai entendendo se aquilo ali trouxe realmente um resultado, e aí vai aprendendo com aquilo ali. A enciclopédia britânica, né, quando lá atrás surgiu a tecnologia, eles pegaram e falaram, não, vamos entregar agora no CD a enciclopédia. E aí, parceiro, o CD começou a se entregar online na enciclopédia, e aí ainda começou a perceber que aquele modelo de negócio não sustentava, você tinha tanta informação nas tecnologias digitais, e eles perceberam o seguinte, não, o nosso grande valor está no conteúdo que eu tenho. Então, como é que eu faço para gerar esse conteúdo e aí conectar ali os alunos, professores, e aí gerar de uma forma mais interativa, e aí eu vendo assinatura. E aí, né, de grão em grão, eles foram se transformando até chegar na solução que até hoje eles, né, têm no mercado, enfim. Mas tem um ponto importante aí, meu amigo Lucas, que eu acho que é o entendimento. Existe um entendimento importante, né, de que a gente está num mundo que é cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, né, cada vez mais complexo e também cada vez mais ambíguo, né, a tal da VUCA, né. A gente não pode confundir VUCA como VUCA, né, a gente não pode usar a VUCA como desculpa, mas o fato é, cada vez mais
a gente adiciona um elemento para o pensamento estratégico, que é o elemento da incerteza. Durante muitos anos, tradicionalmente, quando se fala sobre estratégia, você falava bastante sobre otimização operacional. Durante muitos anos, a principal discussão do conselho dos conselhos de administração, ficava relacionado a quanto que a empresa vai crescer em faturamento e, eventualmente, qual vai ser a redução, né, nas despesas, qual vai ser os cortes que nós vamos fazer para melhorar nossa margem operacional. A discussão da estratégia, para muita gente, ainda está muito localizada nisso. O grande ponto é que nós temos uma nova variável que precisa ser analisada, que é a variável da incerteza. E essa variável da incerteza, Lucas, ela eventualmente fica mais sob controle quando você se permite ser mais experimental. Agora, esse se permitir ser mais experimental está exatamente na linha de que, poxa, eu não sei a resposta para todas as perguntas e por não saber qual é a resposta de todas as perguntas, eu preciso testar um pouquinho mais do que eu sei. Mas, de novo, né, isso não é pretexto para eventualmente você ir na filosofia de Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tipo, eu vou fazendo mais ou menos aos poucos, porque senão, né, de novo, você não cria alinhamento de propósito. Você falou antes sobre a visão de ter todo mundo na empresa engajado para ajudar a empresa a aproveitar os recursos digitais, mas isso só é possível ter esse todo mundo quando você tem propósitos alinhados. Propósitos alinhados são fundamento, né? É fundamento para você ter autonomia de atuação. Mas o ponto todo, Lucas, começa, eu acho que antes até, né, de você tentar fazer melhorias incrementais ou qualquer coisa, você entender qual é o teu cenário atual, ter esse mapeamento do que está acontecendo dentro de casa. Principalmente em empresas grandes, você tem dezenas, centenas, milhares de projetos relacionados com tecnologia. É interessante se categorizar e saber aonde que está indo o teu dinheiro, aonde que estão indo os teus investimentos, porque existe existe o tal do custo de oportunidade, né, Franco? O que eu estou deixando de fazer para fazer o que eu estou fazendo agora? E muitas vezes a gente vê, por exemplo, empresas gastando recurso para tentar transformar digitalmente, quando o legado está matando a base, né? Então, tipo, o legado está matando a vaca leiteira. Não é a vaca leiteira que está morrendo porque o negócio tá difícil, não é um cenário externo, mas eu estou matando a vaca leiteira porque eu tenho um legado que eventualmente não está deixando a coisa avançar. E, enquanto isso, eu estou fazendo investimento em otimização ou transformação digital, enquanto o legado é que está fazendo a coisa doer. Você tem essa análise completa dentro da nossa visão, né, Lucas? A gente fala que a gente tem uma constelação digital, né? A gente entender exatamente quais são os elementos que existem na constelação e principalmente qual é a natureza de cada corpo nessa constelação, de cada projeto, aí é mais ou menos um corpo celeste, né? Então, entender a natureza desses caras e principalmente, gente, entender como que esses projetos se relacionam, né? O que implica no quê? Né? Tipo, se eu não fizer esse projeto, custo de oportunidade, não fazendo esse projeto, o que mais que eu estou deixando na mesa? Né? Qual é o custo dessa oportunidade desperdiçada? Esse tipo de entendimento precisa fazer parte da realidade das organizações. Olha só, meninos, a nossa conversa está boa e ela rende bastante, tá? Mas eu também entendo que a gente não vai conseguir esgotar todos os pontos nessa conversa aqui. A gente precisa eventualmente voltar e trazer mais modelos. Eu acho, né, Lucas, há pouco tempo atrás a gente gravou uma conversa onde a gente falou sobre a diferenciação entre transformação e otimização digital, inclusive usando como referencial o que o Gartner apresenta. Eu acho que a gente tem que continuar falando sobre isso, né, porque um dos nossos papéis é exatamente familiarizar, né? Esse é o passo, familiarizar os executivos com o entendimento, com esse tipo de entendimento. É isso que a gente faz, é isso que a gente tem que fazer. Para poder conduzir, eu vou dar um tempinho para vocês dois respirarem, tá? Eu vou deixar vocês pensarem nas suas mensagens finais e saudação final, enquanto eu eventualmente vivo aqui meu momento blogueirinho, tá? Meu momento blogueirinho tem 3 fases. Vou começar com a primeira fase, que é você que acompanhou essa conversa, se você achou que ela faz sentido para você, cara, deixa para a gente aí o teu comentário, eventualmente informa a gente de que insight nós te ajudamos a produzir e eventualmente também quais são as grandes questões que ficaram levantadas para você, né? Também tem um ponto importante, tem algo que a gente esqueceu, tem algo que a gente falou aqui que você não concorda, manifesta para a gente, tá? É bacana a gente expandir nosso entendimento e também o teu, ou seja, a gente pode aprender junto, familiarizar para todo mundo. Segundo momento, segunda fase, muito blogueirinho, tá? Gostou de verdade mesmo desse vídeo? Muito bom, faz ele chegar para mais gente. Compartilha ele. Além de compartilhar,
curte, tá? Tem um botão aí, curtir. Se você curtir, você incentiva o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais gente e aí, consequentemente, a gente amplia essa discussão. Então, deixa aí a tua curtida e compartilha com quem você gosta e também com quem você não gosta, caso você ache que esse vídeo atrapalhe. Terceira e última fase, olha só. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreve. Nós produzimos conteúdo como esse aqui na Exímia todo o tempo, falando sobre não só no nível mais estratégico, mas também no nível mais próximo da operação, mais tático e mais próximo da operação. Você quer pensar e desdobrar, por exemplo, projetos de sustentação digital, pensando em como levar as tuas aplicações para a nuvem? Então, tem uma série de discussões falando sobre isso. Você quer tratar de segurança, por exemplo? Então, tem vários vídeos, várias discussões onde também tratamos sobre isso. Você quer pensar, eventualmente, em como modernizar o teu legado? Também temos vários vídeos sobre isso. Enfim, tem um bocado de conversas bacanas aqui. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Isso nos incentiva a continuar conversando. A gente vai continuar de qualquer jeito, tá? Porque a nossa conversa acaba sendo interessante para nós também. Aqui estamos cada um em uma cidade. Esse momento é um momento que nos ajuda, né, a poder consolidar nossas posições. Afinal de contas, a gente já vem falando sobre isso não só na teoria, mas na prática dentro das organizações. Pronto, já fiz minhas 3 fases de blogueirinho. Volto para o meu amigo Lucas Rezende. Lucas Rezende, meu querido, consideração final e saudação. Vamos lá. Bom, primeiro vou ratificar novamente aí o que eu acho que é importante. Na transformação digital, as pessoas precisam estar envolvidas. Você traz muito bem esse ponto de familiarizar e facilitar. Se as pessoas não conhecem, não sabem do que se trata, elas dificilmente vão fazer analogia com a realidade delas. Tem um ponto muito importante que é correr riscos, mas tem que correr risco calculado. Você não pode ser um maluco, né? O Aspen Anderson, ele traz um ponto que é bem interessante. Olha, a gente está disposto a correr risco, mas tem coisa que a gente não faz. Isso não é permitido. Então, por exemplo, ele cita lá no podcast que alterar alguma solução em produção, isso é um risco que é proibitivo. E, por fim, estabeleça propósito. Por fim, não necessariamente nessa ordem, mas o propósito da transformação ele é muito importante. O que eu quero? Por que eu quero adotar uma nova tecnologia? Por que eu quero fazer isso? Qual que é o objetivo? Né? Qual que é a estratégia da companhia? Como que a gente vai chegar lá? Acho que esses pilares são bastante importantes. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom te ouvir, Lucas. Importante, tá? Pessoas sempre estão no centro. Você não faz nada sem pessoas. O Lucas falou sobre transformação, porque também é a principal paixão dele, mas não fica restrito aí apenas à transformação. Você tem para projetos de otimização, para sustentação digital, para legado, você sempre está falando de gente. Então, não ignora a gente. Gente faz sempre diferença. Muito bom. E você, meu amigo Franco Alves, o que traz para a gente aqui nessa conclusão? Olha, Lemara, eu queria já deixar a sugestão para um próximo bate-papo que a gente não chegou hoje, que foi na integração, né, de todos esses sistemas, soluções, ferramentas que a gente conversou hoje, né, que é um problema que a gente vê ser recorrente nas empresas que a gente atende, né, e é bom e me deixa muito feliz, né, da gente conseguir, da gente ver que a gente consegue ajudar várias empresas, né, nessa jornada de modernização de legado, né. Eu acho que hoje é o trabalho mais numeroso, né, dentro da Exímia, né, os clientes com esse tipo de problema, né. Então é como que a gente consegue, né, motivar a alta direção a estar de olho nisso, né, nesses sistemas legados, para não deixar para a última hora, né? Porque na última hora você vai precisar mudar rapidamente e você não vai conseguir porque o sistema não faz o que você precisa. Então eu acho que é por aí que a gente tem que avançar. Muito bom, muito bom. Não falaria melhor do que você, meu amigo Franco. Você foi muito feliz aí nas suas considerações e ponderações. Eu acho que realmente a Exímia tem ajudado um bocado de clientes a lidar muito bem com essa categoria, né, de desafio que é a modernização do legado,
porque, de fato, né, para a gente poder começar a correr, primeiro a gente tem que conseguir voltar a caminhar, né? Então, quando tecnologia é restrição, se você tem tecnologia como restrição no teu negócio, cara, você precisa superar isso e superar isso rápido. Muito bom, muito bem observado. Agora, como o Lucas indica muito bem, não dá para viver de apagar incêndio, né? Não dá para viver apenas de tratar aquilo que está ruim. Você tem que começar a pensar em como você mantém o que está bom de uma forma mais qualificada, né? Pensando também em reduzir custos, aproveitar a tecnologia. Você tem que pensar também em fazer melhor aquilo que você já faz. E também, por que não? Você tem que estar atento, né, ao que está acontecendo no mercado. Caso contrário, você corre o risco de ser quicado, né, chutado para fora e rápido, tá? Cada vez mais rápido. Esse é um ponto importante. Bom, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. A gente volta, né? Lucas, eu acho que numa próxima conversa também, além da questão da integração, é interessante a gente falar um pouquinho sobre como que a gente tem ajudado os nossos clientes nesse mapeamento dessa constelação, né? Como que a gente está exatamente criando ferramentas visuais, né, para poder ajudar a gestores a entender o que está acontecendo dentro de casa, qual é o portfólio de iniciativas que tem dentro de casa, como se classifica elas, para poder também tomar melhores decisões. Mas isso tudo é papo para outras conversas. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Fica um grande abraço. Até uma próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.